E aí galera, tudo bem? Eu sou o André Pili. Hoje vamos falar um pouco sobre minha jornada nesse novo campo de conhecimento para mim, que é o desenho. Eu fiquei 50 horas estudando e aí eu quero falar para vocês o que eu aprendi, como eu aprendi e como eu enxergo esse campo de conhecimento especificamente. Não dá pra fazer. Agora vai! Eu quero falar sobre como foi essa jornada das primeiras 50 horas estudando, como eu cronometrei isso, porque eu acho uma coisa curiosa, aplicativos analógico versus digital, como eu tenho aprendido, como escolher as fontes de conhecimento, né, como eu tenho escolhido na prática um pouco daquele vídeo que, se você não viu, tá aqui em cima na cartela, que é como ser autodidata, né? Então eu vou ensinar um pouco sobre isso. E é isso, pessoal, eu tô empolgado para mostrar para vocês aqui. Vocês têm perguntado bastante sobre o que tá rolando, então vamos lá. Então, pessoal, eu comecei sendo, de longe, o pior aluno da escola em termos de artes e, enfim, qualquer coisa relacionada a desenho, para mim, era a pior atividade, a que eu menos gostava, para vocês terem uma noção, nesse desenho lindo que eu fiz aqui na tela. Vocês podem reparar que eu tentei começar a pintar o céu, eu comecei a pintar de azul e falei, é meio que isso, porque a ideia já está aí, né? E aí tem à esquerda, embaixo, vocês podem ver um buraco. Esse buraco ele era feito para uma árvore, né, que no caso também nunca foi plantada. Uma triste história da árvore aí que nunca foi plantada, porque eu tinha muita preguiça, não gostava do que eu estava fazendo, e eu verdadeiramente não encontrava um propósito naquilo. Eu queria, né, sei lá, ver Dragon Ball, jogar Pokémon e coisas do gênero. Então, eu realmente não encontrei um propósito nisso, e quando isso acontece, muitas vezes a sociedade acaba reforçando algo que já está dentro de uma pessoa. Se a gente não pode sair de casa, como é que a gente conta uma história? Como é que a gente faz o que a gente ama e tira a imagem que está na nossa cabeça e mostra para outras pessoas, compartilha isso? Para mim, a resposta é o desenho. Por isso que é uma área que me encanta muito e que eu estou perseguindo com muita paixão, muito amor, assim. Então, nessas primeiras 50 horas, eu tenho utilizado o aplicativo que, de novo, pessoal, se vocês não assistiram o vídeo Como Ser Autodidata, muitas coisas que eu vou falar aqui, às vezes, não vai ter tanto sentido, tipo aplicativos e tal, não vou me aprofundar. Mas eu uso o aplicativo Forest para cronometrar as horas que eu estou desenhando. Para mim foi algo muito curioso, porque foi uma oportunidade de eu cronometrar algo, de eu mostrar quanto tempo investido que eu tive naquilo versus o retorno que eu tenho futuramente financeiro também, mas o retorno que eu tenho em termos de habilidade, em termos de capacidade de expressão mesmo no desenho, né? Então, eu comecei do zero, eu comecei a estudar, comecei a cronometrar, e hoje, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aí com 50 horas. Então, pra mim tá sendo uma experiência muito gratificante nesse sentido. Eu ainda não tenho habilidade suficiente para isso, tô trabalhando, tá? Eu sou iniciante na área, obviamente, mas é algo que poucas pessoas têm a intenção, têm a vontade de mostrar, que é o processo de aprendizado do zero até uma área de proficiência, uma expertise maior. A questão aqui eu quero expandir o meu repertório de atuação não só no live action, né, que são as coisas filmadas mesmo com câmera, para animação e cinematics de jogos de videogame. Então, eu aprender a desenhar, para mim, é muito importante para eu conseguir expressar minhas ideias em todos esses campos, né, não só na área de animação e cinematics. E também, cara, tem inúmeros outros benefícios para mim, fora esses que eu já falei para vocês, mas o principal mesmo é a capacidade de comunicação, uma espécie de língua universal, né, que todo mundo vai conseguir compreender. Então, para mim, essa questão de criar storyboards, a questão de criar um concept art para os meus projetos, então eu crio um ambiente para projetos de ficção, isso é muito valioso, porque os investidores podem visualizar o que eu estou fazendo, né? Então, eu crio toda uma atmosfera, eu crio um universo, eu sou muito bom em contar histórias com imagens, nem tanto com letras, embora eu goste muito de escrever e ler, eu não sou bom em escrever o roteiro, mas se eu consigo criar, e muitas pessoas são assim também, né? Se eu consigo criar uma matéria-prima através de um desenho, por exemplo, eu quero fazer uma imagem de um robô servindo um chá, então um robô que trabalha numa casa de chá, esse já começa a criar uma história a partir disso, sabe? Então, é realmente um grande estopim para a criatividade. E quais as fontes de conhecimento que eu estou utilizando para poder aprender, tá? Eu acho que morando aqui no Ocidente, a gente acaba muitas vezes relevando tudo que vem do Oriente ou simplesmente não tendo contato, e vice-versa também. Porém, a qualidade, o nível que você consegue chegar utilizando referências desses dois campos diferentes do mundo, de países do Oriente e do Ocidente, se juntar os dois, você acaba tendo muita chance de ser original
de criar algo que é bastante único a você na sua arte, né? De você expressar isso através da sua arte. Então, eu estou utilizando um site coreano que chama Class 101, né? Class 101, que ele ensina muitas coisas, entre elas, obviamente, desenho e ilustração através do Procreate, que é um aplicativo fenomenal no iPad. Para mim é um dos melhores aplicativos que existem, se não o melhor. Ele dá um pau no Photoshop em termos de intuitividade e funcionalidade também, tá chegando lá, tá muito próximo e roda, obviamente, nos tablets, né, no iPad no caso. Então, para mim, é a ferramenta perfeita de criação e eu tô misturando muito isso com meios analógicos também, porque eu gosto, né, é aquela questão, eu tiro foto no filme analógico para saber o que eu gosto disso para aplicar no meio digital. Então, para mim é uma comparação muito parecida com o que eu faço com filme, em termos de filmes, né, analógicos de fotografia, com fotos e filmes eventualmente também. Mas eu tô fazendo isso com desenho. Ah, esse traçado aqui com essa caneta sai dessa maneira. Putz, como eu posso fazer isso no digital? E aí você acaba criando comparações e consegue trazer bastante desse analógico, dessa coisa mais orgânica e viva e autêntica, né? Que a questão do meio, do papel da caneta pode trazer com tanta força. Também, algo que eu tô utilizando bastante é o Pinterest, que é, para mim, uma rede social que eu não tinha tanto contato até então. E tá sendo muito valioso. Eu coloquei aqui uns boards que eu criei de diferentes referências. Eu coloquei na descrição para vocês me seguirem lá se vocês quiserem. Sim, o meu avatar é o Tanjiro. Não tem nada de errado com isso. Mas só para realmente confirmar que sou eu, quando vocês entrarem no meu perfil lá. E lá tem várias referências, coisas que eu gosto bastante de realmente consumir. E eu quero um dia conseguir expressar através da minha arte, tanto em filmes como também em desenhos, não é verdade? Ilustrações. E aí eu tô olhando para cá porque aqui tem algumas anotações para falar para vocês. Outra pessoa que me inspira muito, que tá sendo para mim uma espécie de guia, de mestre, aí é o Nick Steth, que chama, é o Instagram dele. Para mim é um artista que eu sempre admirei muito no Instagram, e aí eu comecei a seguir ele há pouco tempo atrás. Eu achei que eu já seguia, mas eu não seguia, aquelas coisas que acontecem. Comecei a seguir ele há pouco tempo atrás, ele veio e me agradeceu pelo follow. É um cara super humilde, que tem uma arte fenomenal, ele consegue transmitir uma escala, uma atmosfera realmente que eu nunca vi em outras obras. Então, ele é um cara fenomenal e ele tá me dando orientações, tá me dando lições e tudo mais. Então, eu começo a juntar diferentes fontes de conhecimento, assim, eu gosto muito disso, tá? Só um parênteses, para quem quer fazer, para quem dá uma fuçada no Class 101, eu vou deixar o link deles aqui. Tem vários cursos muito, muito legais de ilustração, tanto analógica, em coreano, mas tem legenda em inglês na maioria dos cursos e vale muito a pena vocês verem. Eu consegui um cupom de desconto de $15 para vocês, é André Pili 15, também vai estar tudo na descrição que eu tô falando, tá bom? Juntando isso, alguns livros que eu tô lendo, vocês estão vendo aqui um screenshot dos livros de desenho que eu tô estudando, que eu vou estudar também. Você consegue ter uma noção do amálgama de coisas que eu estou criando. E eu escolhi também 2 cursos mais tradicionais à distância, obviamente, pelo tempo que estamos vivendo, mas eu prefiro cursos à distância também, que ensinam, que são de instrutores muito renomados, que ensinam os fundamentos, né? Eu tô, cara, me dedicando muito a fundamento nesse momento. Então eu tenho páginas e páginas de esferas, de cilindros, de traços, porque eu acredito muito que o fundamento é óbvio, isso é óbvio, a base para um bom desenvolvimento profissional, um bom desenvolvimento da sua criatividade. Foi assim que eu fiz com fotografia, questão de velocidade do obturador, ISO, todas as questões técnicas. Eu me dediquei muito a isso antes de começar a me tornar criativo. Conhecer as ferramentas, né, para você depois transformar isso em algo verdadeiramente criativo. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco do meu setup, como eu estou fazendo na prática mesmo, questão de estudo aqui no meu computador. Então eu vou trazer vocês para cá. Mas antes quero falar para vocês de um sorteio, num gift card de qualquer coisa que vocês quiserem, no valor de R$500, tá? Pode ser compra, pode ser Apple Store, pode ser o que você quiser mesmo. O ganhador vai entrar em contato comigo e a gente vai trocar essa ideia. Você vai falar o que você quer gastar, no que você quer gastar esses R$500 e a gente vai comprar um gift card para você, tá? O que você precisa fazer é simples. Só no primeiro link da descrição aqui, se inscrever no site da Epidemic Sound, tá? São 30 dias grátis para você ter acesso ao banco de música deles, que são as músicas que eu uso, são músicas incríveis, e você só precisa se inscrever, e aí você vai receber um e-mail de confirmação. Você pode mandar esse e-mail para sorteiopili@gmail.com, como vocês estão vendo aqui na tela, e aí tá tudo certo. O sorteio vai ser dia 20 de maio lá no meu Instagram, tá? E o bom é que poucas pessoas querem se inscrever num site, então é algo que poucas pessoas acabam concorrendo e você tem mais chance de ganhar.
Então, primeiro link aqui na descrição, você pode cancelar a assinatura, vocês estão vendo um vídeo aqui de como faz, inclusive, pode cancelar imediatamente se você quiser só participar do sorteio, e se você quiser usufruir da plataforma, é um patrocinador que me apoia muito e permite que a gente continue produzindo vídeos aqui no canal, tá bom? É isso, pessoal, esse é o recado que eu queria dar para vocês, e agora a gente vai vir pro meu setup. Uhul! Então vamos lá, gente, um pouco mais especificamente aqui o que está rolando. Tá? Eu queria colocar os links para vocês poderem, se vocês quiserem comprar o estojo, uma caneta ou outra coisa, mas como a maioria das coisas eu comprei aqui nos Estados Unidos, acho que a maioria de vocês não vai conseguir comprar pela Amazon aqui sem ser taxado, então eu acho que não vale muito a pena. Mas eu vou colocar o nome, se vocês conseguirem achar por aí, talvez algo semelhante ou num bom preço, beleza? Fica aí a dica. E aí o cupom dos R$500 aí, ó. Se ele quiser, pode ser, entendeu? O sorteio tá aí na descrição. Vambora. Para começar, o que eu uso bastante no meu sketchbook são 3 lápis de cor. Eu uso vermelho, azul e cor de pele. O cor de pele, ele é mais usado, na verdade, para eu fazer um traçado mais claro, para eu entender um pouco, para conseguir visualizar o que eu vou desenhar depois. E a função principal do sketchbook é justamente você poder, cara, soltar suas ideias e sem restrição nenhuma, né? Então você às vezes pratica. Eu tava com muita dificuldade, por exemplo, em enxergar um cubo de baixo para cima, né? Numa perspectiva de baixo para cima. Então eu fiquei fazendo vários cubos lá e para mim funciona como uma prática que eu faço 60 minutos por dia. Normalmente os primeiros 60 minutos do dia eu estudo isso. Então é um estudo bem maçante, eu já desço pro começo, coloco uma música e vou embora. Para mim acaba virando até uma meditação, assim. Faço 60 minutos de cubos de baixo para cima, sei lá, da perspectiva de baixo para cima, né? Só um exemplo. Aí eu faço 60 minutos de desenho gestual, faço 60 minutos de... Cara, enfim, vocês já entenderam o conceito, né? Depois eu vou mesclando um pouco de tudo que eu aprendo. E eu consumo bastante um canal, o único canal mesmo que eu uso para essa questão de desenho é do Karl Kopinski, que é um canal bem pequeno, só que esse cara, ele é um dos ilustradores de uma empresa, uma espécie de companhia, né? Na verdade chama Superani, uma editora também, enfim, que eles representam diversos artistas famosíssimos, assim, tipo, os mais ferrados da ilustração praticamente. E aí ele faz lives muito bacanas de desenhos em 2 versões, mais simples e mais sofisticados. Então você faz as 2 versões e entende um pouco o que torna um desenho um pouco mais realista, ou enfim, coisas do gênero, que é bem legal. Dependendo do curso que eu estou fazendo, eu já implemento um curso para depois do almoço, livros, isso aí fica bem solto de acordo com o que eu estou a fim de fazer no dia. Só que, cara, é sempre muito focado em fundamentos, antes de tudo, em tipo, caneta no papel, ou no caso do Apple Pencil aqui na tela, né? Porque eu uso bastante o iPad também. Eu uso uma película chamada... a película, na verdade, o nome oficial dela é Paperlike, é uma marca, igual Gillette, sabe? A marca é Paperlike, tipo, a oficial, né? Só que vendem genéricas também. Essa aqui é uma genérica que funciona super bem pra mim. E a textura do iPad fica muito mais aproximada do papel, então o atrito é mais ou menos o mesmo. Para quem gosta de jogar, você pode fazer uma comparação boa entre o mousepad que tem mais, que se desliza mais fácil o mouse, e aquele que é um pouco mais difícil. É mais ou menos a mesma coisa, tipo, não muda tanto, é mais para conforto mesmo. E, enfim, é mais supérfluo do que qualquer outra coisa, mas enfim, tá aí, né? Eu vou falar. Eu adoro essas coisas, então vocês me conhecem. E aí, beleza. No Apple Pencil eu uso esse grip aqui, que chama UPPR, deve ser upper, né? O negócio em inglês. E, cara, é bem legal pra mim, porque, de novo, eu tenho mais controle do Apple Pencil. A minha mão é muito grande e ela fica bastante suada também. Bastante suada, parece que fica pingando, né? Mas, sei lá. Eu tenho esse grip justamente por conta disso. E, cara, o Procreate é uma ferramenta fantástica que você consegue utilizar de diversas maneiras para quem está aprendendo também. É fenomenal. Se vocês quiserem que eu me aprofunde em outro vídeo, por favor, comentem aqui. Para mim, o seu comentário, o seu like é muito importante. Se inscreva no canal já e vamos que vamos, tá? Eu uso de sketchbook, é um Moleskine padrão aí, que eu gosto muito desse couro bege, caramelo. Que nem eu falei, cara, mesmo para praticar. Um dia meu sketchbook vai ser bonito, só que não é quando você está começando que você vai fazer coisa bonita no sketchbook, né? Então nem adianta, mas eu acho bacana mostrar para vocês todo o processo, desde quando eu não estou fazendo coisas que me satisfaçam até quando eu começo a fazer, né? Por enquanto nada que o desenho me satisfaz, então é um desafio muito grande você se manter motivado
quando você tem um critério e um padrão bem alto assim do que você quer pro seu trabalho, né? Mas, dito isso, é uma mistura de conquistas, de vitórias e derrotas que eu tenho todos os dias. Muito mais derrotas do que vitórias, mas é assim que a gente aprende, né, cara? É nessa batalha aí de superar, enfim, nosso próprio ego. E aí a gente tem o meu estojo aqui, que, cara, é um estojo muito bonitinho, que eu achei aqui na Amazon dos Estados Unidos. Ele vem em algumas cores diferentes. E eu, basicamente, o meu sistema, eu deixo a maioria dos meus acessórios que eu mais uso, tipo os lápis, eu uso bastante essa caneta aqui é bem conhecida, né, que é a Micron. Eu uso muito para fazer traçado, eu gosto das mais finas, principalmente porque ela me possibilita que eu não esconda meus erros. Se você está usando uma caneta mais grossa, você consegue esconder o seu traço de uma forma mais eficaz, né? Enfim, uma caneta, uma borracha, coisa padrão, né, sem grandes novidades. E aí aqui a gente tem as canetas da Copic, que é a linha da Copic Sketch, que eu gosto bastante. E eu estou fazendo um curso especificamente naquele Class 101 dessas canetas de ilustração para viagem, cara, é muito legal. A mulher te ensina a tirar uma foto com o seu celular mesmo e aí você transforma numa ilustração. Parece, cara, tipo, fizeram o Estúdio Ghibli, fez a ilustração assim. É muito bonito e eu quero muito aprender esse estilo. No Class 101 lá tem código de desconto também, tá aqui para vocês. Eu não ganho nada com isso, eu só quero compartilhar porque é uma ótima fonte de conhecimento para todos, tá bom? Mas eu pedi os cursos deles, eu falei, cara, se vocês puderem me liberar os cursos, eu faço reviews no meu Stories, que também tá na descrição. Então, basicamente isso. De manhã eu faço a minha rotina de estudos aqui nesse plannerzinho. Você pode fazer isso com qualquer caderno, não precisa ser um planner especificamente, ou enfim. Você pode, enfim, eu coloco 60 minutos de estudar isso, 30 minutos isso, blá 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 blá, até o final. Tá bom, pessoal? E aí, eu gosto muito dessa lâmpadazinha aqui, desse desk lamp, não sei como chama esse negócio. Tem uma luz bem suave, bem quente. O nome da marca é Aukey, A-U-K-E-Y. Custou $20 e, cara, pra mim é bem legal. Valeu bastante a pena, assim, porque à noite eu preciso ver o que eu tô desenhando e tal, mas ele dá aquele mood legal pra mesa e tal. Tem um monte de cabo aqui que tá uma zona, então não vou entrar em detalhes com relação ao setup de computador agora, porque eu nem uso, eu uso mais para ver vídeo e consumir conteúdo de desenho para aprender aulas e tudo mais, então para mim ainda não vale a pena. E enfim, pessoal, obviamente é um campo muito aberto, tem muita coisa para falar a respeito, então eu queria que vocês me perguntassem na descrição as curiosidades que vocês têm. Eu também queria que vocês me seguissem no Instagram, que lá eu respondo muitas dessas coisas no dia a dia, eu vou mostrando, tô estudando isso aqui, tal. E também trazer mais vídeos a respeito do meu processo de aprendizado de desenho. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal se não estão inscritos. Queria agradecer um agradecimento especial hoje para Ana, para o Léo e para o Gabriel, que estão me ajudando aqui nas produções. Eles, cara, abraçaram o canal e a gente está levando isso juntos. Eu não conseguiria fazer vídeo aqui se não fossem eles, então muito obrigado. Vocês podem seguir eles na descrição também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido esse videão. E sugestões de vídeo são sempre bem-vindas. Eu sou o André Pili, tudo muito bacana, muito legal. Tchau!